Ok. Boa noite a todos. Hoje é dia 10 de junho de 2024 e a gente está iniciando, então, agora a fase dos relatos da APROCIM dessa noite. A gente começa, então, com o grupo de aproximadores presenciais que está lá na CIPEC, em Jundiaí. Você quer começar a falar, Tânia? Boa noite. Ok, olá, boa noite, Walter, Boa Virgínia, noite. boa noite a todos aí. Na preparação, eu consegui uma boa preparação, o ambiente estava muito calmo, tranquilo, mas durante a tosse inteira não tinha nem barulho, sabe? Quer dizer, físico, né? Físico, estava bem calmo mesmo. No arco voltaico, eu apliquei na Berenice, a energia saía normal, e ela assim envolvia todo o corpo da Berê. Enviei as melhores energias para ela, recebendo da Berê energia quente, acolhedora, que me fizeram muito bem, sou muito grata por elas. Depois eu apliquei na Zaide, porque ela estava sem par, né? E a energia descia pela coluna dela, que ela está com problema de coluna. Eu foquei bastante essa parte, né, do corpo dela. Eu percebia que ela descia pela coluna, chegando até os pés e subia novamente. Enviei as melhores energias salutares. Senti a presença do amparo o tempo todo ali também, dando todo o aporte energético. No pilar, ele girava lentamente nas cores azul e rosa. Coloquei os pedidos de assistência da noite, e vi muitos pets aqui no ambiente. A gente falou sobre cachorrinhos no começo, e é interessante que eu vi muitos pets aqui no ambiente sendo assistidos. Alguns muito tristes, aqueles pets que perderam, né, os seus donos aí, que estão cada um para um canto, os donos que estão tristes sem eles também. E por toda a Dessoma, por todo o Rio Grande do Sul, enviei as melhores energias. E percebi que eles receberam bastante. Na Central das Energias, todos que estavam aqui sendo banhados pelas energias. Da fraternidade, pedi que haja mais fraternismo por parte dos governantes, que eles olhem para a população como seres humanos e não como coisas sendo usadas. Das verdades, novamente eu pedi que as verdades venham à tona sempre, sempre, mas junto com ela a justiça, que a justiça possa vir junto, porque assim pode haver mais compreensão entre todos. Da serenosfera, espalhei, que ele espalhe, né, essa energia por todo, haja serenidade entre os povos do meu quadrante, América do Sul, em especial para o Brasil, para a minha oficina, que é o meio ambiente. E o que eu percebi aqui no aproximário foi assim não era tumulto, era uma movimentação imensa, imensa. Eu não via, né, o que estava acontecendo, eu percebi essa movimentação, muitos assistidos, muitos amparadores aqui no ambiente. Assim, nesse momento eu tive assim vários acoplamentos, muitas consciências mesmo aí que estavam sendo assistidas com problemas seríssimos. Pude perceber, na hora que eu apliquei o arco na Zaide, uma senhora que ela andava bem arcada mesmo, que estava ali ao lado, que nesse momento houve um desacoplamento e ela foi retirada, né, e enviada também para assistência. E aí, nesse momento, eu vi uma luz muito grande que descia, né? E vinha até o meio do aproximário, e todos aqueles que estavam sendo assistidos, eu via como se fosse um caminho, né? Por essa luz assim, e eles eram levados para assistência. Mas assim, com todo essa multidão, com todo esse volume, né, de consciências, mesmo assim, um ambiente muito sereno, muito calmo.
E houve muita assistência mesmo. Eu também tive vários acoplamentos e fiz uma boa desassem, estou bem e grata. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Tânia. Boa noite. Boa noite, Walter, Virgínia. Boa noite a Boa noite, todos. Tânia. O campo, como sempre, hoje estava bem tranquilo, estava muito bom. E no arco voltaico com a Silvana, procurei passar as melhores energias para ela. E recebendo, eu também senti muita energia, muito fraterna e estou muito bem. E o pilar, percebi que girou rápido, bem fraquinho, né? Hoje estava meio devagar. E as outras fases, como sempre, só acompanhei, não tive percepção, mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Toninho, muito obrigada. Excelente semana para você. Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Na fase 1, eu percebi o campo assim, de bastante acalmia e serenidade também, e eu vi várias pessoas aguardando, eram concierges aguardando para serem assistidas. Elas estavam encostadas, não parecia uma grade branca. Eu já vi em outra Procin essa mesma grade. Ela fazia uma fila em torno dessa grade para ser assistido. Eu vi vários rostos, várias pessoas aparecendo, né? E o tempo nessa fase me pareceu bastante longo. Na fase 2, eu recebendo o arco do Toninho, eu senti uma energia muito quente entrando pelo meu frontal. Eu entrei num balonamento e durante todo o tempo do arco, eu fiquei nesse balonamento. Me senti muito bem ao final. Aplicando, eu via Diminer em volta da cabeça dele, a energia era suave e serena, entrava e saía, entrava pelo frontal e saía pelo nucal, e me senti muito bem em aplicar também. Na fase 3, me vieram os assistidos da noite, vários rostos e algumas pessoas do meu grupo Karma para serem assistidas. Na fase 4, eu senti na UFIEX muita energia já saindo das minhas mãos. Saía impulsos, quente e bastante energia mesmo. Voltaram a aparecer os rostos e eu vi várias cenas. E também eu vi 2 Rottweiler preto deitado um ao lado do outro aqui, bem grande, como se estivesse no centro do aproximário. Foi colocado, percebi, não me lembro em que fase, porque eu descoincidia e voltava, né? Foi colocado algum medicamento branco, ele parecia até leitoso assim na minha boca. Entrei na fase 5 também, bastante descoincidida, bocejando bastante, indo e voltando. Vieram de novo pessoas do meu grupo Karma, eu entendi que era para serem assistidas, né? E fui exteriorizando energias. Eu terminei bem e fiz uma boa desassim. Obrigada e uma boa semana a todos. Boa noite a todos, boa noite, Walter, boa noite, Virgínia. Boa noite, Sandra. Boa noite. Então, hoje eu cheguei aqui, eu estava tinha tomado medicamento, né? Porque eu estava com muita dor na coluna toda, desde a cervical até a lombar. E aí eu cheguei aqui, me agasalhei, fiquei na poltrona para ser mais confortável e só vi o início da Procin. O resto eu descoincidi total. Eu tive uma boa conexão com a Tânia, né, ao receber o arco voltaico, foi muito bom. Minha coluna formigou todinha, assim, a central da coluna, assim. Formigou como se tivesse acupuntura. E o meu frontal aqueceu muito. E daí eu já apaguei geral. Voltei só na desassim. Mas estou bem melhor. Só estou mole. Obrigada, viu? Boa semana a todos. Boa semana. Você, Obrigada, Dada. viu, Boa Tânia? semana. Agradece, Amparo. Aqui nós terminamos.
tá? Então, Obrigada, chamada. Tânia. Muito Nós que agradecemos a todos. Uma boa semana. boa boa semana. semana, Tânia, a todos. Agora a gente começa com o pessoal online. Vamos começar com a Silvia. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Na fase 1 foi tudo ok, sem percepções. Na fase 2, aplicando na Vera, eu procurei exteriorizar minhas melhores energias e senti uma pontada um pouco acima do umbigo do lado esquerdo. Ao receber da Vera, eu senti uma energia muito boa, agradeço, Vera. Eu vi uma cena de uma carroça andando rápido entre umas plantações de laranja. Eu acho que eu estava na carroça, porque na verdade eu não via a carroça inteira, só a frente dela e a plantação de laranjas. E passou muito rápido. Na fase 3, eu vi muitos aproximadores intra e extrafísicos formando o círculo, exteriorizando energia para a formação do pilar. E eu cochilei. Na fase 4, na central extrafísica de energias, eu percebi muita energia e nas demais eu não tive percepções. Na fase 5, eu coloquei os pedidos de assistência, exteriorizei energia para a minha oficina, que é a saúde de Jundiaí, para o meu quadrante, que é a América do Sul e Antártida, para o meu grupo Karma nuclear e linear, para os meus vizinhos, meu bairro, para os pedidos de assistência da noite, e para o planeta em geral. Fiz uma boa descansinho, estou bem, grata a todos e boa noite. Boa noite, Silvia. Muito obrigada. Uma excelente semana. Obrigada, Mauro. Vamos chamar a Cris, então. Boa noite, Cris. Oi, boa noite, Boa pessoal. noite. Então, eu demorei um pouco a sintonizar hoje, não sei por quê, e eu percebi uns amparadores da minha TENEPS no campo. No arco com a Vali, ao exteriorizar uma energia bem fraterna, eu senti sono e cansaço. Eu não estava nem com sono, nem com cansaço, mas enfim. E eu vi uma luz rosa e lilás no campo. Ao receber, a luz era verde e amarela. Na fase 3 do pilar, eu percebi o pilar e o campo estava verde e azul. E depois, na fase 4, que me chamou a atenção foi dos evoluciólogos. Meu coração assim começou a disparar do nada e eu precisei ir ao banheiro, tive diurese. Daí, na fase 5, eu simplesmente apaguei. Eu lembro de eu exteriorizando energias para a minha oficina e daí, de repente, a Tânia chamando, eu falei, mas já? Como assim? Eu dormi, nossa, não acredito. E também, de novo, vocês sair correndo para ir ao banheiro com diurese. Mas está tudo certo, tudo bem. Ótima semana para vocês, obrigada, tchau. Obrigado, você, Cris. Obrigado, Cris. Vamos chamar a Rosane, então. Boa noite, Rosane. Pode falar? Oi, boa noite. Boa noite, Rosane. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bom. Agora eu consegui. É que como eu estou com um equipamento novo que está um pouquinho difícil para mim. Então, assim, a fase 1 com relação à preparação, né? Eu sempre sinto muita alegria, né? Nesse momento. Então, eu sei que já está tudo preparado, tive facilidade no EV e senti um acoplamento do amparador do lado esquerdo, né? Em que eu sentia muita energia em todo o soma. Muita energia realmente. Com relação ao arco voltaico, né, aplicando na Luciana, eu não via a Luciana, eu vi apenas os pés de um senhor que estava de chinelos, né, e me veio uma palavra teimosia, né, aquilo me veio e eu exteriorizei bastante energia, só fui exteriorizando, né, e recebendo da Luciana, eu senti muito calor, era um campo, assim, muito, muito fraterno, muito amigável. Com relação à formação do pilar, começou em anéis brancos subindo um após o outro, né? Ele girava lento, aí depois girava rápido, né? E de várias cores. E todos os aproximadores eram pilares energéticos, né?
Como se fosse só energia dentro daquele grande pilar. Na fase 4, conexões, eu não tive parapercepções na APROCIN e na Central Extrafísica de Energia. Na Central Extrafísica da Fraternidade, eu tive a parapercepção aqui no meu campo de uma consciência muito revoltada, né? Ela era só uma energia densa, escura, né? E eu ouvi uma voz, creio que seja do amparador, que disse: não perde o foco, né? Para mim, que eu continuasse exteriorizando energia. Central essa física da verdade, sem parapercepções, planetas irmãos também, nos evoluciólogos, né? Me veio à mente a palavra água, né? Como um campo energético informacional, né? E eu creio que isso seja para uma pesquisa, né? Então, sempre aquela palavra água, 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 como assim que nós precisássemos assim ver a importância da água, e parece que ela tem mais algumas coisas além daquela forma. Não sei, talvez tenha sido algo da minha cabeça também, mas veio muito forte. Com relação à selenosfera, nenhuma parapercepção. Daí, na fase 5, eu vi um local de guerra, né, no extrafísico, muita revolta das consciências dessomadas, né, e este campo, né, na extrafisicalidade, ele era de um desses países que estão em guerra. Assim, e o que eu vi não foi muito bom, porque eles arrastavam, né, as outras consciências, assim, naquela terra, naquele lodo, né, era muita revolta, um local não muito bom, né, e eu sabia que eu não podia me assustar com relação àquilo, né, eu só fui exteriorizando energia, e tive a impressão que um chefe de Estado destes países que estão em guerra, ele vai dessomar, né? E aí me veio também eu analisando e refletindo, né, depois disso aqui, que talvez seja até a incidências dessas consciências, é o desejo que elas querem realmente. Foi essa impressão que eu tive, refletindo depois, né? Mas, assim, ficou bem claro que um deles vai dessomar, né? Fiz uma ótima desassim, né? E tô bem, tá? Boa noite para todos e muito obrigada. Boa Boa noite, noite, André. Rosana. Rosane, obrigada a você, viu? Excelente semana. Obrigada igualmente. Vamos chamar a Andréia, então. Boa noite, Andréia. Oi, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Hoje eu cheguei um pouco em cima da hora da rua, daí eu não consegui me preparar, sabe? E 5 minutinhos antes me deu também uma dor de cabeça, fraquinha. Na fase 1, a minha cabeça da bochecha para cima ficou quente e também tive um tremor na cabeça. Na fase 2, o Damiano aplicando em mim, eu vi bastante amparador e eles estavam em círculo e eu e ele no meio. E aí eles estavam com as mãos dadas um com o outro e eles giravam num sentido e depois eles giravam em outro sentido. E uma hora eles viraram de costas com as mãos dadas, permaneceram assim um pouquinho e foi isso. Recebendo, eu percebi a presença de um amparador e sem parapercepções. Enviei as melhores energias para ele. Na fase 3 da UFIEX, eu percebi um monte de mulheres vítimas de violência sexual e estava assim
bastante triste, elas estavam bastante tristes e tinha umas obnubiladas, assim, sem entender a situação. E elas, assim, estavam para ambulatório e sendo atendidas. Aí na central extrafísica de energia eu ia pedindo um reforço, o amparador falou que não havia necessidade, que era só para mim exteriorizar. Aí eu fiquei exteriorizando. Depois da fraternidade, eu primeiro vi um acidente de um homem que caiu e logo em seguida o caminhão passou por cima. Mas era uma dimensão baixa. E depois, em outra fase, essa consciência aí do caminhão veio falando que estava louco, não sabia o que estava acontecendo, mas aí depois eu não lembro o que aconteceu com essa consciência. Provavelmente foi assistida. Dos planetas eu vi só um emaranhado assim parecia assim, tipo uma raiz assim. Eu vi bastante emaranhados desse. Nos evoluciólogos eu vi uma energia em roda-moinho, que ela girava de um lado, depois ela girava do outro. Depois a fase 5, exteriorizei para minha oficina, quadrante para os assistidos da noite, e eu não consegui mais ter para percepções. Boa noite para todos e as melhores energias. Boa noite, Andréia. Obrigada. Uma excelente semana. E agora a gente chama a Vali. Boa noite, Vali. Boa noite. Olá. Boa noite a todos. O equipamento aqui demora um pouquinho, viu? Mas vamos lá. Na fase 1, eu me preparei, né? O campo estava assistencial e eu percebi, assim, uma luz verde. Na fase 2, ao receber da Cris, né? Eu percebi uma energia entrando pelo meu coronário e eu senti a minha cabeça, assim, girando. E eu ouvi algo sobre minha mãe, mas eu não consigo me lembrar. E também eu percebi, assim, bastante zumbido nos meus ouvidos. Ao aplicar, minhas mãos pulsavam suavemente em jatos intermitentes, né, de energia. Enviei as melhores energias para a Cris. E realmente eu acho que o sono e o cansaço, acho que era comigo mesmo, viu, Cris? Eu estava realmente, depois de um dia de expediente, assim, eu estava bem cansado. Me sentindo cansado, né? Na fase 3, eu coloquei os assistidos da noite, não tive, assim, maiores percepções. Na fase 4, eu escutei bem os evoluciólogos, e eu já fiquei desconhecida. Foi assim para a fase 5, e eu exteriorizei as minhas melhores energias para o planeta, para a minha oficina. E quando, né, finalizou, eu escutei, né, chamando para fazer desassimilação, e eu fiz. Mas eu tinha vontade, assim, de continuar, de não parar. Mas eu estava, assim, não estava mais descoincidida, eu estava já bem lúcida, mas eu tinha vontade de continuar exteriorizando. Mas está tudo bem, terminei bem, e uma boa semana a todos. Obrigada, Vali. Uma semana excelente para você também. E agora é a nossa vez, né? Isso. Bom, eu vou falar primeiro. Pelo menos aqui para mim, eu percebi, como a Tânia falou lá na CIPEC, um campo bem tranquilo, bem sereno, me senti muito feliz, assim, percepção de uma energia muito sutil. Recebendo o arco voltaico do Walter, eu percebi um bloco de energia que envolveu toda a minha cabeça. Era um negócio bem forte, bem pesado, mas ao mesmo tempo bem agradável. Exteriorizando para ele, me vieram as palavras homeostase holossomática, e eu entendi que era para eu procurar exteriorizar um maior equilíbrio
para proporcionar homeostase para ele, e foi o que eu tentei fazer. No pilar, eu mentalizei os pedidos de assistência e recebi a intuição de colocar, me veio as mães que são separadas dos seus filhos e passam a vida toda num vazio existencial, porque foram separados dos filhos, os filhos se perderam ainda crianças, e as crianças também, que foram separadas de suas mães por questões de sequestro, violência, essa coisa toda. Foi assim, uma energia muito triste, e eu procurei mandar energias assim bem positivas para essas consciências, tanto intrafísicas como extrafísicas. Nas conexões, o que mais me marcou foi a central extrafísica da fraternidade, que eu vi os braços de um homem jovem lotado de bolhas e feridas. Entendi que era também para assistência. Nos evoluciólogos de serenosfera, eu me senti flutuando sobre o meu corpo. No bolsão, eu mentalizei novamente os pedidos de assistência e exteriorizei para todas as consins e consciexes em sofrimento. Exteriorizei para mim o que sim e para o meu quadrante, que é a Europa. E ficou especialmente, eu fiquei exteriorizando o tempo todo para a Rússia, não sei por quê, eu não li nada sobre a Rússia, não estava com a Rússia na cabeça, mas o resto da fase 5 eu fiquei exteriorizando para a Rússia até o final. Fiz uma boa desassim e terminei muito agradecida. Olá, pessoal, boa noite. Então, para mim também, o início, a fase 1, eu já pude sentir um campo bastante fraterno, mas uma demanda assistencial bastante diferenciada, diferentes demandas assistenciais. Na aplicação do arco com a Virgínia, eu senti as mãos exteriorizando realmente um volume grande de energia que penetrava na para-cabeça dela e descia para todo o corpo dela. Eu pude sentir também um campo bastante agradável que se formou, a presença do amparo, e quando ela aplicou em mim, eu percebi que a Virgínia ficou muito alta, ou eu fiquei muito pequeno, né? Mas eu senti que ela ficou muito alta assim, e uma energia bastante fraterna, que formou um campo bastante amistoso. Já na fase do pilar, eu senti o pilar girando também, fazendo uma conexão com todos os aproximadores, tanto intra como extrafísicos, e formando, assim, um campo interassistencial bastante intenso. Nas demais conexões, eu pude descoincidir, e a demanda que ficou era exteriorizar a energia por vários chakras, ou por todos os chakras. Por quê? Porque a demanda era muito diversificada. Então, me veio também a intuição de que havia assistência para conscientes relacionados a abusos sexuais, como comentou a Rosane, se não me engano, né? E também Andréia, e também uma alegria muito grande, como a Rosane comentou, por estar participando desse campo interassistencial. E também exteriorizei bastante pelo frontal, por conta de consciências obnubiladas que estavam aí no campo, né? Como foi também comentado por alguns aproximadores. Enfim, foi uma exteriorização muito grande de energia por quase todos os chakras, por conta das diferentes assistências da noite. Eu fiz uma excelente desassimilação, terminei bem, e agradeço aí a participação na mais uma Procim, com o grupo todo aí de aproximadores. Um forte abraço e até mais. Então, pessoal, a gente agora procura ver se alguém tem mais alguma informação, falar sobre sincronicidades. Alguém tem alguma coisa para colocar? Oi, vocês estão ouvindo? Sim, sim. Sim. Então, o que eu percebi de sincronicidade aqui com todos os aproximadores aí foi o campo sereno, calmo, com muita assistência, cores no campo, né, na hora do pilar,
E aí houve as sincronicidades aí entre vocês daí, né? Que foi o Walter, sobre pets no campo, né? Então, Certo. daqui foi o que nós vimos, né? De sincronicidade, ok? Uhum. Legal. Ok. Eu acho que aqui houve muita a questão assim de consciências em sofrimento em vários tipos de situação, né? Então a gente percebeu muito isso no campo. A questão do ectoplasma, eu não sei quem. A Silvana até falou que ela foi oferecido, ou Nossa, ela que legal. acabou tomando um medicamento, parecia um remédio, a gente entenda que seja alguma coisa derivada de ectoplasma, né? E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma coisa? Só que a Foi. minha câmera não tá abrindo, tá? Tudo bem. Eu, depois que fiz a Desasim, não permaneci mais com aquela dor de cabecinha, não. Acabou, sumiu. Tô ótima, Então, tá? que Que ótimo. bom, Tá André. bom, então, Andréia, ótimo. A Aham. Rosane ia falar? Oi, sim, professora Virgínia, com relação à senhora falou, com relação à Rússia, né? Esse país ficou um bom tempo, né? Pois é, e ele também ficou na fase 5 comigo, bastante tempo, né? E até o chefe de estado deles lá, não saiu o rosto dele da minha mente, né? Entre outros também, né? Mas toda a fase 5 para mim, ela ficou dentro disso aí, daqueles locais lá, né? Certo. Tá? Então, talvez seja um sincronismo, né? Que a senhora também ficou pensando na Rússia, né? Isso, na Tá? realidade me veio a Rússia, assim, diretamente, né? E eu exteriorizei muito tempo para a Rússia, sem entender muito porquê, mas como o professor Valdo falava, né? A gente é pau mandado, mandou, a gente obedece, não é? Então, eu exteriorizei bastante mesmo. Então, é isso, gente. Eu gostaria de convidar o pessoal que é aqui de Jundiaí ou das proximidades, né, que possam participar do curso de sábado. É um curso presencial, gratuito. O assunto vai ser reurbanizações extrafísicas. Na realidade, nem é bem um curso, é uma roda de conversa, onde a gente vai falar, ou melhor, a Cris vai, vamos dizer assim, vai Desenvolver o estar à programa. frente do tema, né? E ela vai ajudar a gente a bater papo aí, direcionar a gente sobre as reurbanizações extrafísicas. Então, fica o convite aí para todo mundo também. E quinta-feira, a gente tem a segunda aula do curso Interação Saúde Holossomática, Saúde Parapsíquica. Tivemos uma primeira aula muito interessante, é um curso bem bacana, e a segunda aula promete, porque vai falar da saúde energética, né? Então, é um assunto também bem interessante. Então, fica o convite aí para vocês e para quem for ouvir também os relatos aí, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande Boa noite. e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.